Olá, irmãos. Estamos aqui nessa aula extra, do curso de liderança. O objetivo nosso aqui é trazer de um modo bem simplificado sobre o sermão temático, que é o tema da nossa última aula lá, para te auxiliar aí no passo a passo para fazer, portanto, esse sermão, tá bom? Então, dentro aí da aula de prática de pregação e liturgia, uma aula extra aí 2 sobre o sermão temático, tá bom? Que Deus esteja abençoando sua vida e nos direcionando aqui. Então vamos lá, vamos passos aí para o sermão temático, ok? Primeiro passo, você vai orar a Deus, é lógico que não dá para estudar a palavra do Senhor e buscar a presença do Senhor e nos preparar para o sermão, para a edificação da igreja, sem estarmos em comunhão com Deus. Então, mesmo que pareça óbvio, é preciso colocar isso aqui como primeiro passo, aí na preparação de qualquer estudo ou qualquer sermão. Segundo, escolha o tema, já que é um sermão temático, ele vai trabalhar pautado num tema, então você vai, debaixo da direção do Senhor, aí, escolher um tema para isso. Aí, definido o tema, você vai fazer uma pesquisa sobre o termo-chave do tema, tá certo? Que pode ser uma expressão ou pode ser uma palavra específica. E aí, depois que você fez a pesquisa, talvez você se assuste com o tanto que a Bíblia fala sobre aquele determinado assunto. E aí tem lá muitos textos. E aí talvez seja importante definir um limite que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com a Bíblia toda? Você vai trabalhar apenas com um testamento, ou seja, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Ou eu vou trabalhar apenas com um livro ou com um autor? O tema em Paulo, o tema que você definiu em Lucas, seja no Evangelho ou em Atos, o tema que você definiu em Isaías, ou nos livros de sabedoria, ou num livro específico. Então, defina aí o limite do seu estudo. Depois, então, que você definiu esse limite e já tem a pesquisa de todos os textos, então você vai ler todos os textos pesquisados, separando-os por assuntos mais específicos, ou por subtemas. Então, um exemplo, meu tema é o amor, tá? Então eu vou pegar todos os textos que falam do amor, eu começo a ler, vai ter texto que vai falar do amor de Deus para conosco. Então eu vou agrupar aqui os textos que falam do amor de Deus para com os homens. Depois nós temos o amor de Deus para com Israel. Então você vai separar os textos que estão relacionados a esse. E aí você vai lendo os textos, o próprio texto vai te mostrar. Existe o amor de um homem para com a mulher. Então você tem todos os textos que falam do amor conjugal. Aí você tem o amor de amigos, o amor fraternal. Você vai ter textos lá, você vai separar. Então veja, eu tenho o tema amor, e aí conforme eu for lendo os textos vão me indicar subtemas. E esses subtemas, então, eu vou começar a fazer colunas, listando cada um desses subtemas, e cada texto que eu leio sobre o tema eu vou colocando nessas colunas. Esse texto fala do amor de Deus para com o homem. Esse texto fala do amor de Deus para com Israel. Esse texto fala do amor de homem para com a esposa. Esse texto fala do amor de amigo, amor fraternal. E aí você vai dividindo, enquanto os textos que você for lendo, quantos subtemas ele for apresentando, assim você vai subdividindo. Fez essas subdivisões, esses subtemas, aí é hora, então, de você começar a estruturar um pouco mais isso em divisões. Então, aí você já tem lá, sobre o amor. Você tem o amor de Deus para com os homens, o amor de Deus para com Israel, você tem o amor dos homens para com a esposa e vice-versa, e o amor fraternal, aí você tem o amor de Jesus e tal. Você tem todos os subtemas. Então aí você vai dividir. Então o meu tema é o amor na Bíblia. Eu vou ver, o amor da Bíblia é apresentado na figura de Deus para com os homens, na figura de Deus para com Israel, na figura do homem para com a sua esposa, na figura
do homem para com o seu companheiro, com seus amigos, na postura de Jesus para com os seus discípulos, e por aí vai. Então aí você vai estruturar isso, essas divisões. Tendo isso, então agora você já sabe o que você tem nas mãos, e consequentemente você vai pensar então numa conclusão de estudo sobre a importância do amor, que o maior amor demonstrado na Bíblia é o amor de Deus para com os homens, no sentido da salvação. Vai trabalhar, portanto, em relação a João 3,16, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira e tudo mais, e vai concluir. E aí foi uma aplicação. E aí, como que você, que tem sido alvo do amor de Deus, que sabe que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, como que você tem demonstrado esse amor primeiro para com Deus, e como você tem demonstrado esse amor para com o seu próximo? Pronto, concluí. Aí, então, feito isso, eu vou lá pensar na minha introdução, que é sobre o amor. Então, na introdução eu poderia dizer, e aí, o que você pensa a respeito do amor? E o que será que a Bíblia diz sobre o amor? Será que o amor refere-se simplesmente a uma ação carnal, de sentimento? Ou a Bíblia apresenta um amor diferenciado, um amor mais abnegado? O que será que a palavra de Deus nos fala? Nós vamos estudar, então, o tema sobre o amor na Bíblia. E aí, então, você vai. A primeira coisa que nós vemos sobre o amor na Bíblia é que Deus ama os homens para a salvação. E aí você pega todos os textos que tem isso. Deus ama o seu povo de Israel e, consequentemente, a sua igreja. É todos os textos. E aí você vai desenvolvendo. E aí a conclusão e a aplicação já está pronta. É só depois seguir essa estrutura, que é o 7º ponto aqui, né, o último ponto, que é a estrutura que você fez do sermão, inclusive redigindo, né, ou fazendo o esqueleto, no caso da nossa tarefa aqui, redigindo pelo menos o essencial, para que haja uma conexão de cada parte, para então depois, ainda sob direção e oração e comunhão com Deus, você apresentar esse sermão para a igreja, para a comunidade, ou para um grupo específico que porventura você tenha oportunidade, tá bom? Então vamos lá. Dito esses passos aqui para a preparação do sermão, então eu vou até abrir aqui para que você talvez enxergue aí melhor, né? E anote aí alguma coisa, qualquer coisa você dá uma pausa aqui no vídeo. E aí escreva aí esses 7 passos para o sermão temático. Mas vamos lá, vamos caminhar aqui, eu vou fazer um exemplo aqui para que você possa reforçar. Eu dei um exemplo aqui hipotético sobre o amor, nós vamos fazer um outro para que reforce aí essa sequência, tá bom? Eu vou trabalhar no tema a fonte de vida. E vou trabalhar com esse tema somente em Provérbios. Então eu já defini o meu tema e defini o limite do meu tema, né? Então eu vou falar sobre a fonte de vida, aonde que está a fonte da vida, ou a fonte de vida, e o texto, ou o limite que eu vou usar é somente o livro de Provérbios. Então eu vou pesquisar o texto de Provérbios. Você tem vários mecanismos, você pode pegar uma concordância bíblica, você pode pegar aplicativos, você pode entrar na internet e pesquisar textos bíblicos em Provérbios que fala sobre fonte da vida. Talvez você vai encontrar lá alguns, talvez você vai ter que fazer algumas perguntas diferentes lá para o Google para conseguir chegar ao máximo de texto possível. Ou se você tem um aplicativo aí no seu celular, alguma coisa assim, algum aplicativo sobre a Bíblia, né? Então você vai lá na pesquisa, deixa eu fazer aqui já simultâneo com vocês. Fonte de vida é o que eu estou pesquisando aqui no meu celular. Fonte de vida. Aí eu vou pôr a opção, no caso aqui da minha opção, eu vou pôr só o livro. Então eu vou pôr lá, busca por livro, e vou procurar aqui o livro de Provérbios. Ponto, ó. Então tá aqui, busca de livros, Provérbios. Ok? Feito isso, então, eu realizo a pesquisa. Então, ele está lá realizando a pesquisa, e aí ele me deu alguns textos. Ele vai me dar aqui Provérbios 10, 11, a boca do justo é fonte de vida. Provérbios 13, 14, doutrina do sábio é fonte de vida. Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida. E aí a sequência, né? Provérbios 16, 22, o entendimento para aqueles que possuem é uma fonte de vida.
mas a instrução dos tolos é sua estultícia. Então veja, ele me deu aqui apenas 4 versos, mas eu sei que tem mais, então eu vou pesquisando e vou usando outros métodos, outras traduções, né? Porque às vezes alguma tradução coloca fonte da vida e não fonte vida, então eu vou pesquisando, e aí eu tenho aqui, por exemplo, não só 4, mas eu tenho aí vários textos em Provérbios que me falam sobre a fonte da vida, ou a fonte de vida. Então eu tenho Provérbios 4, Provérbios 10, Provérbios 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22. Então eu tenho todos esses textos. Aí o que eu vou fazer? Fiz a minha pesquisa de todos os textos, aí eu vou ler cada um desses textos e vou subdividir em subtemas, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo que nós fizemos, desses 4 textos aqui. Primeiro Provérbio 10, 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então ele está falando que o que o justo fala é fonte de vida. Opa, então a fonte de vida está naquilo que o justo fala. Isso aqui é uma coluna que eu vou colocar. Já tem um versículo que fala disso. No verso 13, a doutrina do sábio é fonte de vida para se desviar dos laços de morte. Não é só o que ele fala, mas o que ele ensina. A doutrina do sábio é fonte de vida. Então, outra coluna, né? O que o justo ensina é fonte de vida. Terceiro texto aqui, Provérbios 14. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços de morte. Então, vou pular. O temor a Deus é fonte de vida. Uma terceira coluna. Porque são assuntos diferentes. Um ele está falando da boca, um ele está falando do ensino, outro ele está falando do temor ao Senhor. Provérbios 16. O entendimento para aqueles que a possuem é fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Veja, aqui ele está falando do entendimento da instrução, ele está falando do ensino. Então esse verso, eu não vou abrir uma coluna nova, ele vai acrescentar na coluna que o ensino dos justos é fonte de vida. Então eu tenho mais um texto lá para aquela coluna. E eu vou fazer isso para todos os textos. Eu vou ler cada um do texto e vou começar a subdividir em subtemas, né, e definir esses subtemas. Então, no caso, o que o justo fala, o que o justo ensina e o temor do Senhor é fonte. Então, inicialmente eu teria essas 3 divisões, mas eu vou ler todos os textos e vou fazer, portanto, essa subdivisão. Dessa forma, eu escolhi um verso específico, que é um verso que fala sobre a fonte de vida de um modo geral, né? Estou aqui em Provérbios 19, verso 23, que ele vai dizer assim: o temor do Senhor conduz à vida, né? Ou é fonte de vida, e aquele que o tem ficará satisfeito e em mal nenhum o visitará. Veja, perdão, veja aqui que aquele não tem a expressão fonte de vida, mas me conduz à vida, e de certa forma é a mesma ideia. Então, na minha pesquisa eu vou ter que usar talvez a palavra fonte, a palavra vida, para chegar em todos os textos que eu gostaria sobre esse tema, em Provérbios. Aqui já está na estrutura do sermão, né? Eu já fiz o estudo propriamente, então eu já concluí aqui a minha introdução, né? Então eu vou falar sobre a vida é algo interessante, uma mesma situação, um mesmo contexto, uma mesma oportunidade, uma mesma realidade, resulta reações distintas em cada ser humano. Então, longe de defender aqui a questão filosófica, eu quero tratar das questões teológicas sobre a fonte da vida, como então, passando por situações semelhantes, eu, como crente, posso lidar com as situações distintas da vida, e isso não me conduzir para a ansiedade, para o temor, para a morte, mas me conduzir para a vida, uma vida em Deus, uma vida abundante em Deus, né? Então, a minha introdução vai tratar dessa questão, de saber tratar da vida, de entender a vida, para que eu tenha uma vida abundante. Então, onde está a fonte da vida? É o tema, então, que eu cheguei, né? Eu comecei a pesquisar sobre a fonte da vida, e aí o meu tema é: onde está a fonte da vida? Onde que eu posso retirar princípios para viver uma vida abundante? Então, aí, segundo os versos que eu fiz, eu apresento aqui um contexto. Isso aí pode ser o contrário, eu apresentar o contexto primeiro, para depois o tema. No caso aqui do sermão temático, ficou mais didático eu apresentar o tema primeiro e aí depois tratar do livro, né? Então, olha, nós vamos ver onde está a fonte da vida na perspectiva do livro de Provérbios. É lógico que a Bíblia inteira vai nos citar vários outros ensinos, mas nós vamos focar hoje
no livro de Provérbios, que é onde está o princípio do temor a Deus, as instruções para a vida e tudo mais. E aí, então, vamos aos pontos propriamente. Então, aonde que está a fonte da vida? Então, aí nós vimos que naquela leitura e na divisão dos subtemas, eu já tinha falado que o ensino do sábio seria uma das divisões. Então, tá lá. E eu pego Provérbios 13, 14, o ensino do sábio é a fonte de vida para que se evitem laços de morte. Então, o ensino que provém daquele que é o sábio. Quem que é o sábio? O que teme a Deus e anda nas suas palavras. Então, segundo Provérbios, a fonte de vida está naquilo que se ouve, em receber o ensino, em receber a instrução daqueles que temem a Deus e seguem a sua palavra. E aí eu uso Provérbios 16, que vai falar também sobre o ensino, né? A questão da fonte para a vida. Ele diz, o entendimento para aqueles que possuem é fonte de vida. E para o insensato a sua estultícia é o castigo. Então, esse entendimento, receber a instrução para gerar um entendimento é fonte de vida. O capítulo 4 vai falar a mesma coisa, o capítulo 10 vai falar a mesma coisa. Aí eu leio esses versos e reforço o princípio do meu ponto aqui, que o ensino do sábio é uma fonte de vida. Naquilo que se ouve, o que se ouve é fonte de vida para você. Depois a segunda coluna lá, que não só o que eu ouço, o que eu recebo de instrução, mas também aquilo que eu falo, né? Então, a fonte de vida está naquilo que você fala. E eu peguei Provérbios 10 aqui, como o meu texto especial para esse ponto, que diz, a boca do justo é manancial de vida. Manancial é a mesma coisa de fonte, né? Então, veja que eu fiz essa conexão aí, mas a boca dos perversos mora violência. Então, segundo Provérbios, a fonte da vida não está somente naquilo que se fala, né? Ou naquilo que se aprende, mas também naquilo que se fala. Então, não só naquilo que se ouve, mas também naquilo que você pronuncia, como que você utiliza a sua boca. A sua boca pode ser fonte de vida ou fonte de morte, de acordo com o ensinamento que você traz e com a palavra que você traz. Aí Provérbios 13 vai falar disso, Provérbios 15 também, Provérbios 18 também. Eu leio esses versos e reforço aqui o meu ponto. O terceiro subtema aí é que aonde está a fonte da vida? Está no andar de modo justo. Veja, no ouvir do sábio, no falar de modo prudente e no andar de modo justo. Eu pego aqui Provérbios 11:30, que diz, o fruto do justo é a árvore de vida. A árvore como a fonte também de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, o fruto, o modo de agir, o resultado da vida, o modo de andar do justo também produz fonte de vida. Então, segundo Provérbios, a fonte de vida está em como se anda e naquilo que você faz. E aí eu cito vários outros textos de Provérbios que estão na mesma linha, que enfatiza o fato de que andar de modo justo é fonte de vida, né? Vamos pegar aqui um dos versos aqui, capítulo 10, verso 16. A obra do justo conduz à vida, né? Então, o rendimento perverso é o pecado. Então, a obra do justo, está falando das ações, está falando daquilo que se faz. E, dos meus textos, me conduziu a um quarto ponto. Veja, mesmo quem define se é 3 pontos, 2 pontos, então, é o próprio estudo que eu estou fazendo. Então, o quarto ponto aqui é, no temor a Deus. Onde está a fonte da vida? Está no temor a Deus. E aí eu pego o Provérbios 14, 27, que diz, o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. Então, segundo Provérbios, a fonte de vida está naquilo que se valoriza ou naquilo que você crê, está na sua fé, né? Então, aonde que é a base da sua crença, da sua essência ou da sua vida com Deus. E aí, Provérbios 19, Provérbios 21, Provérbios 14, todos eles mencionam essa questão do temor do Senhor como uma fonte aí de vida, né? Nós estamos aqui em Provérbios, vamos pegar o verso 21, Provérbios 21, 21 diz, o que segue a justiça e a bondade achará vida. Veja, a fonte da vida é seguir a justiça e a bondade. A justiça e a honra. Então, achará a vida, a justiça e a honra. Como o nosso foco aqui é a vida, então, a prática da justiça e da bondade também é o que me conduz à vida. E andar segundo a justiça e a bondade é andar segundo o temor a Deus. Então, veja, estou usando textos para reforçar
aqui a tese da minha argumentação, a tese do meu ponto, tá certo? Feito isso, então aí nós vamos para a conclusão, que aí eu ponho o que ouvir o sábio, a fonte de vida, o que falar, como andar e a quem temer, ou no que se crer. Então, esses 4 pilares determinam em Provérbios aonde está a fonte da vida. Então, eu vou concluir mostrando isso, reforçando, relembrando esses pontos. E aí, já numa transição para aplicação, né, o meu último parágrafo aqui desse slide vai dizer, então, ouça o que é sábio, fale o que é prudente, ande de modo justo, acredite e tema, né, no Senhor, e certamente isso evitará laços de morte e te conduzirá à fonte da vida. E se você quiser reforçar, você pode ter ainda uma aplicação onde você diz, e agora, irmãos, diante disso que nós ouvimos, o que você tem ouvido? Né? Ou então você vai ainda reforçar. E qual tem sido o seu falar? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Palavras de vida? Palavras de morte? Como que você tem andado? Quais têm sido as suas obras? E no que você tem crido? Você realmente tem temido ao Senhor e andado nos seus caminhos? Então, são situações que a aplicação vai reforçar a pessoa a pensar sobre aquilo que você estudou. E aí você termina, um exemplo aqui, às vezes citando algum dos versos importantes que você trabalhou durante o desenvolvimento ou trazendo um versículo novo, como o texto inicial, né, que não necessariamente vai estar no corpo do sermão, mas que te apresenta o tema, e um para fechar, como sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E aí você diz, então, o seu coração precisa refletir o temor do Senhor, a sabedoria do Senhor, o andar na palavra do Senhor, para aquilo que você ouça realmente seja algo que vai trazer benefício para a sua vida, aquilo que você fale vai gerar vida para as pessoas, aquilo que você faz, o modo como você anda, vai demonstrar esse seu temor a Deus e que você é instrumento nas mãos de Deus e refletir em última análise que você teme a Deus e anda nos seus caminhos e, portanto, você tem a vida eterna, que é o presente, o benefício maior que recebemos quando tememos a Deus e tudo mais. Beleza? Assim, então, a gente fecha, né, essa sequência aqui e espero que tenha te ajudado. Lembrando, obviamente, que você não pode fazer um estudo sobre a fonte da vida e deve ter um tema diferente aí. Tá bom? Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.